Vamos embora, já caminhando aqui para o final, nosso último bloco de aula de hoje, de Teoria Geral da Pena. Teremos uma outra aula para esgotar o tema de uma vez por todas. Trouxemos aqui vários entendimentos jurisprudenciais, falamos de progressão de regime, possibilidades específicas de progressão de regime, falamos dos regimes em si, cada um deles. Então acredito que com o material que vocês tenham hoje, com um caderno bem feito, bem fundamentado, vocês vão conseguir aí gabaritar boa parte, se não todas as questões que envolverem Teoria Geral da Pena, sem contar que ainda falta mais uma aula aí, tá bom? Vamos falar agora dos direitos do preso. Quais são os direitos que o preso tem? A única coisa que se restringe quando uma pessoa é presa é a liberdade dela. Única coisa, é a liberdade. Tanto que ele tem direito à visita, ele tem direito à leitura, tem direito ao trabalho. Então, assim, a liberdade dele está restrita, mas a vida social dele, poder ser visitado pelo pai, pela mãe, pela esposa, pelos filhos, esse direito não é tolhido, esses direitos não são tolhidos a ele. Então, o direito dele, ele tem todos os direitos de uma pessoa normal, só que com a liberdade restrita. E o artigo 38 do Código Penal fala o seguinte: o preso conserva todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade, impondo-se a todas as autoridades o respeito à sua integridade física e moral. Então, quais são os direitos do preso? Ele tem todos os direitos que uma pessoa normal teria, só que sem a liberdade, óbvio, tá? Sobre o trabalho do preso. Trabalho do preso, artigo 39 do CP. Tá? O trabalho do preso será sempre remunerado. Isso aqui cai muito em prova. Vou até fazer um asterisco aqui, espero que vocês façam no caderno de vocês também. Cai muito. O trabalho do preso será sempre remunerado. Nós falamos isso, né? Sendo-lhe garantidos os benefícios da Previdência Social. Então ele não perde a Previdência Social, ele continua contando até para prazo de aposentadoria esse trabalho que ele foi feito durante esse regime de cumprimento de pena. Outra coisa muito importante também, que cai muito, é a superveniência de doença mental no curso da execução da pena. Está lá no artigo 41 do CP e no 183 da LEP. Ou seja, esse indivíduo cometeu determinado delito e durante a execução da pena foi constatado por um médico com competência para tal ato de que esse cara tem uma doença mental. E que essa doença mental não foi tida não era uma doença mental a ponto da ação e da omissão lá, do cometimento do crime, não. Essa doença mental ela foi descoberta durante a execução da pena. E o que acontece com esse cara que tem uma doença mental superveniente durante a execução da pena? Está lá no artigo 41 do CP. O condenado a quem sobrevém doença mental deve ser recolhido ao hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, ou, a falta, outro estabelecimento adequado. Então ele não pode ficar mais num presídio ali comum com todos aqueles presos. Ele tem que ser incluído num hospital penitenciário, no hospital psiquiátrico de custódia, com tratamento adequado. Nesse mesmo sentido, é o 183 da LEP, que fala o seguinte: quando, no curso da execução da pena privativa de liberdade, sobrevier doença mental ou perturbação da saúde mental, o juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública ou de autoridade administrativa, poderá determinar a substituição da pena por uma medida de segurança. A medida de segurança é a inclusão dele ali num hospital próprio para esse tratamento. Perfeito? E quanto à detração, nós já falamos, mas vamos trazer aqui só o fundamento. Detração penal, vocês já sabem que é o abatimento. É quando essa pena cumprida de caráter cautelar, em medida cautelar, ela é abatida da pena principal, da pena final ali numa sentença penal condenatória. Nada mais do que o abatimento. Isso está lá no artigo 387 do CPP e 42 do CP. Computa-se na pena privativa de liberdade e na medida de segurança o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, ou de prisão administrativa,
e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior. E quem é o juiz responsável pela realização dessa detração? É o juiz sentenciante ou o juiz da execução? Quem vai responder isso pra gente é o artigo 387 do CP. O juiz ao proferir a sentença condenatória, ou seja, o juiz sentenciante, não o juiz da vara de execução penal. Na sentença condenatória, o tempo da prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação no Brasil ou no estrangeiro será computado ou deduzido para fins de determinação de regime inicial de pena privativa de liberdade. Desse modo, atualmente trata-se da matéria a ser analisada pelo próprio juiz responsável pelo fase de conhecimento ali, né? E não o da execução penal. Existe também um HC 455097 do Paraná, recentíssimo também, é que é tudo saindo do forno, só trago para vocês inovar coisa nova. 14 de abril de 2021, informativo 693 do STJ, que ele fala o seguinte: é possível considerar o tempo submetido à medida cautelar de recolhimento noturno aos finais de semana e dias não úteis supervisionados por monitoramento eletrônico, com o tempo de pena efetivamente cumprido para a detração da pena. Beleza? Um OBSzinho que a gente pode fazer é: não se admite a detração em detrimento da imposição de uma pena de multa, considerando a vedação da conversão da pena pecuniária em privativa de liberdade. Outro: não se admite a detração em razão de suspensão condicional do processo. E mais um OBS: de acordo com o STF, não se aplica a detração para o cálculo do prazo prescricional. Conta corrente penal. Acho que é o nosso antepenúltimo tópico, né? E é muito importante também. A conta corrente penal, o que é? O indivíduo ele comete um crime, ficou preso preventivamente e durante essa prisão, depois dessa prisão preventiva, ele foi absolvido. O indivíduo ele comete um novo delito. Depois que ele comete um novo delito, esse período que ele ficou preso preventivamente num processo em que ele foi absolvido anteriormente, pode ser abatido dessa pena que ele vier a tomar no próximo processo. Isso a gente chama de conta corrente penal. A primeira corrente diz o seguinte: os crimes devem ser conexos para que haja esse abatimento, para que haja essa conta corrente penal, para que ele abata esse tempo dele cumprido anteriormente. E a segunda corrente não exige uma conexão. Beleza? O que se exige é que a pena objeto da detração tenha sido imposta em razão do crime praticado anteriormente ao cumprimento da prisão ou internação cautelar. Outra coisa muito importante que cai muito em prova, está muito em voga, inclusive quem está acompanhando o julgamento da Boate Kiss vai saber o que eu estou falando, que é a possibilidade ou da impossibilidade do cumprimento da execução provisória da pena. O que é a execução provisória da pena? Isso aqui já foi muito discutido, vocês vão ver que eu trouxe um quadro aqui para vocês de datas sucessivas em que o entendimento era um, depois mudou, o entendimento era um, depois mudou, e hoje nós temos um entendimento, mas as Supremas Cortes vêm divergindo de forma tremenda desse tema. A primeira coisa que vocês têm que ter em mente é o seguinte: execução provisória da pena. O que é? Pode um indivíduo ele cumprir uma pena, executar uma pena de forma provisória antes do trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória? Ele recorreu, então assim, apelou ali. Por ele ter apelado, ele tem que ser preso ou ele pode estar respondendo essa apelação em liberdade? Essa é a discussão, o cerne da questão. Tomou uma sentença, esse cara tem que recorrer em liberdade ou ele tem que recorrer preso? Vamos lá, os períodos que eu trouxe para vocês verem quão divergente é essa questão e que a possibilidade disso cair numa prova para vocês é tremenda. Eu trouxe até um quadro comparativo. O primeiro período é o seguinte: até fevereiro do ano de 2009 era admitido, sim, a execução provisória da pena. Segundo período, de fevereiro de 2009 até fevereiro do ano de 2016, eles entenderam que não pode ser, a sentença, a execução provisória da pena não existe, não pode. No terceiro período, de fevereiro de 2016
até fevereiro de 2019, entendeu-se que sim, que pode sim acontecer a execução provisória da pena. E hoje, o que vem entendendo no STF, inclusive com o julgado aí recentíssimo do ministro Luiz Fux, ele entendeu, o que entende-se é o seguinte: de novembro de 2019 até hoje, entende-se que não cabe a execução provisória da pena, ou seja, o indivíduo pode responder em liberdade. Só que o ministro Luiz Fux deu uma sentença completamente... Tem o seu sentido lógico e fundamentado. A gente vai ver aqui à frente com a possibilidade dos crimes de pena de sentença no tribunal do júri maior a 15 anos, há essa previsibilidade. Mas o tribunal, em regra, entende que não é possível execução provisória da pena. Tá bom? E a gente está aguardando hoje, isso aqui foi julgado no ADC, quem quiser dar uma lida lá na integralidade, 43, 44 e 54, ministro Marco Aurélio. Nesse julgado aqui, na ação direta de constitucionalidade, foi julgado essa questão da impossibilidade da execução provisória da pena. Esse é o atual entendimento do STF. Dessa forma, o réu ele até pode ficar preso antes do trânsito em julgado, a título de medida cautelar, uma prisão provisória devidamente fundamentada nos moldes do artigo 312 do CPP. Agora, ser obrigatoriamente preso para executar provisoriamente a pena não é possível. O que tem hoje de fundamentação, a gente pode falar que fundamenta isso daqui é o 283 do CPP, e o quinto, o artigo, inciso, sou péssimo com números romanos, então vou falar LV2, quinto, da CF, tá? São os dois artigos que mais fundamentam, assim. Se tu foge da presunção de inocência, quando você vai botar um cara preso, você obriga uma pessoa a ficar presa para que ela possa discutir esse processo em segunda instância. Você está obrigando ela, mas isso foge do princípio da presunção de inocência, né? O artigo 283 do Código de Processo Penal, ele fala o seguinte: ninguém poderá ser preso, senão em flagrante delito, ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, ou o curso de investigação ou do processo em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. Então, assim, é amplamente compatível com o que a Constituição Federal prevê no inciso LV2, quinto, tá? Que fala o seguinte: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, assim, não deixa à margem a dúvida da controvérsia dessa interpretação. Não tem interpretação fora disso. Só pode ser preso depois de uma sentença penal condenatória. Enquanto você está discutindo isso em segunda instância, não é cabível a prisão, execução provisória da pena. É uma coisa que eu acho que nem devia ser discutida, mas ainda se discute. Uma outra coisa muito importante, vou dar um espaço aqui para vocês printarem ou copiarem quadro, é o nosso último tópico da aula. A gente vai encaminhar para o final. Já está quase 2 horas falando direto só de teoria da pena, muita coisa nova que nós trouxemos para vocês. Já estamos caminhando para o final, é o nosso último tópico, e muito importante também, até porque é o que está sendo discutido hoje no Tribunal do Júri da Boate Kiss, da decisão do ministro Luiz Fux, que está sendo muito comentado e muito criticado por muita gente também. No âmbito do júri, seria possível a execução provisória da pena? De acordo com o CPP, artigo 492, o que fala esse artigo? Em seguida, o presidente proferirá a sentença que, no caso de condenação, a linha A, fixará a pena base, a linha B, considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas no debate, imporá os aumentos ou diminuição de pena em atenção às causas admitidas pelo júri. D, observará as demais disposições. E aqui o que nos interessa, eu vou direto ao ponto para a gente já caminhar para o final. A linha E, mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á
prisão em que se encontra, se presente os requisitos da prisão preventiva. Ou, no caso de ou no caso da condenação em uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, determinará execução provisória da pena. Então, o próprio CPP hoje traz a previsão legal da execução provisória da pena, com expedição de mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos. Eu acredito que, inclusive, essa decisão do ministro Luiz Fux seja para que seja debatida essa questão sobre a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade desse artigo, que eu acho absurdo. Mas, enfim, minha opinião pouco importa, vocês têm que saber o que a lei fala. Ou seja, hoje no júri é possível? É sim, a execução provisória da pena, se num júri for maior do que 15 anos. Então, nesse caso, vai caber sim a execução provisória da pena. Tudo bem? Caminhando aqui para o final, apesar das disposições legais, é importante nós analisarmos que a questão ainda não é pacificada no âmbito dos tribunais, tá? Tem a previsão legal, mas não é pacífico isso ainda, tá? Porque no informativo 960 do dia 19/11 de 2019 foi julgado o seguinte: não é possível a execução provisória da pena, mesmo em caso de condenação pelo tribunal do júri. O STJ falou isso. E agora o STF falou o seguinte, num outro julgado. Esse aqui é do STJ. Aí me vem o STF e fala o seguinte, no sentido contrário. Perdão, aqui é o próprio STJ, é o STF também. Tu vê que nem eles se entendem, né? Segunda turma. E aqui também é o STF, primeira turma. E ele falou o seguinte, existem decisões da primeira turma no sentido contrário, que fala, não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade à execução de condenação pelo tribunal do júri, independentemente do julgamento ou apelação e de qualquer outro recurso. Esse daqui não é nem informativo, é um HC 198392, primeira turma do STF, primeira turma do STF. E essa daqui é recentíssima, é de 27 de 4 de 2021, tá? Então hoje, se te perguntarem no tribunal do júri se é possível a execução provisória da pena, digam que sim numa prova de cunho objetivo, se for marcar xizinho. Agora, se ele quiser saber o entendimento do STF, eu acho bem improvável que isso caia numa prova de cunho objetivo. Mas se cair, o entendimento do STF é muito divergente nesse sentido. Eles têm que cobrar a literalidade da lei, de acordo com o CPP 492, a linha E, no júri, com pena maior de 15 anos, é possível sim a execução provisória da pena. Agora, numa prova de cunho discursiva ou oral, é bom tratar desses dois temas, que existem temas divergentes. A segunda turma entende que não é possível a execução provisória da pena, enquanto a primeira turma entende que sim, é possível a execução provisória da pena. Mas isso tudo ainda está sendo discutido num recurso especial no próprio STF, recurso especial de número 1235340, tema 1068, está sendo discutido e a gente é bom de estar acompanhando. Eu gosto pra caramba de estar acompanhando isso, essas discussões, porque é bom para estar trazendo para vocês novos entendimentos. A aula acaba por aqui, espero que vocês tenham curtido assim como eu curti essa aula. Muito conteúdo, muito entendimento jurisprudencial, letra de lei, coisas novíssimas para vocês, feito tudo com muito carinho. E fica aqui uma dica para vocês, que vocês não desistam nunca do sonho de vocês, mantenham o foco, não parem, vocês serão aprovados, como eu falei no início da aula, e eu quero estar na posse de cada um de vocês. Qualquer dúvida pode mandar lá no Instagram, que eu estou à disposição, vai ser um prazer estar trocando essa ideia com vocês, pelo Instagram, pelo WhatsApp, enfim, tá bom? Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, foco, espero que vocês tenham feito um caderno, e agora vamos lá partir para questões
mete a mão em questão, faz questão pra caramba, com base no caderno que vocês fizeram na aula de hoje. E a próxima aula nós nos vemos com mais um pouco de teoria geral da pena, beleza? Vambora, força e honra, não desistam nunca, a vaga é de vocês.